Bom, oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco da análise da região fraturada em uma fratura por fadiga, tá bom? Continuando com o que a gente viu na aula passada. Salvo engano, a gente parou na aula passada aqui, ó. A gente falou um pouquinho, né, do porquê estudar o mecanismo de falha, qual o mecanismo leva à falha, por que isso é importante para achar essa causa raiz, tá certo? Aqui foi o resumo em que a gente parou na última aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho da análise da região fraturada, tá bom? Então, a, a fadiga, de maneira geral, ela possui uma fratura típica, que muitas vezes, diria também na maioria das vezes, na verdade, ela pode ser identificada a olho nu, tá bom? Então a gente consegue visualizar essa fadiga, ou seja, a gente consegue visualizar que a peça ou componente ele fraturou por fadiga, né? Por decorrência de uma fadiga, em mais de 60% dos casos, 80% dos casos, a gente consegue visualizar isso a olho nu. Quando você olha para a peça, né, olha para a região fraturada, você já consegue visualizar que foi uma fadiga a causa. E se vocês ainda não conseguem visualizar isso, a partir de hoje, quando você bater o olho de uma peça fraturada que for fadiga, você vai dizer, não, aqui foi fadiga. Tá bom? Aí tem duas imagens é, bem típicas de uma fratura por fadiga, em que a gente consegue ver aqui a origem, né? A gente consegue ver algumas camadas aqui, que é bem característica dos ciclos de fadiga que ocorreram na peça, e depois uma parte aqui em que ocorreu a ruptura final, tá bom? Então essa aqui é uma peça real, né, fraturada, e aqui o desenho esquemático, né, de como seria isso. Então você tem a parte da origem, né, da iniciação da fratura, também chamada de nucleação, tá certo? Depois você vê a propagação da fadiga, né, a propagação da trinca, e por fim, né, a ruptura final. Tá bom? A chamada aqui ruptura catastrófica. Por que ruptura catastrófica? Porque ela acontece de maneira abrupta, acontece de maneira fatal, né? Uma vez que ocorre a ruptura, a peça realmente quebra. Enquanto que tem um período, né, de propagação da trinca, que aí muitas vezes demora uma certa quantidade de ciclos e que, a depender da situação, é até controlado esse número de ciclos que a peça ainda pode operar, mesmo estando trincada, tá bom? As etapas durante a falha de fadiga, elas deixam pistas na região fraturadas. A gente pode observar isso aqui, como eu acabei de falar, tá certo? Essas camadas aqui, ó, a gente vai ver isso daqui mais na frente, em uma foto por microscopia, e vamos perceber que é devido a cada ciclo mesmo de carregamento. A gente vai falar um pouquinho mais na frente o que são esses ciclos e como é que acontece esse carregamento, mas que é claro que contribuiu de forma fatídica, né, para essa ruptura. Vamos lá. Bom, então os estágios que estão descritos naquela imagem anterior ali, o estágio um é a nucleação, né, que é o início, a iniciação da trinca, onde ocorre o primeiro ponto não é de defasagem, eu diria, de desgaste da peça, um desgaste que vai levar a, a falha, tá certo? É esse início da trinca. Então, no estágio um a gente vai ter esse início da trinca. Ele é o estado mais estudado na engenharia, tá certo? Todos os estudos que a gente vai falar de fadiga aqui, eles veem o início da trinca, eles tentam perceber esse início da trinca. Alguns vão mais adiante, ou seja, a, além de perceber esse início da trinca, eles vão
estudar também a propagação dessa trinca até a ruptura. A gente vai ver que tem alguns ensaios, né, alguns gráficos que eles descrevem desde o início da trinca até a ruptura final. Alguns só descrevem até o início da trinca. Alguns só estudam o mecanismo da propagação da trinca, né, que é o estágio 2, certo? Mas nesse estágio 1 a gente tem o início, o começo da trinca, é quando o material ele parou de ter um comportamento elastoplástico, tá certo? E aí vai continuar agora só com comportamento elástico, mas de propagar, oh, perdão, vai continuar com um comportamento apenas plástico, né, de deformação que não é retornável, mas de propagação dessa trinca, certo? Então ele no começo tem um comportamento elástico, a gente viu isso no começo, na última aula, em que ele sempre volta para a forma inicial dele. Depois ele vai começar a ter um empescoçamento, uma modificação das características originais da peça, tá certo? Em que aí já é um comportamento plástico. E decorrendo desse comportamento plástico, vai se iniciar a trinca. Quando se inicia a trinca, esse empescoçamento ainda progride. Então ainda progride esse comportamento plástico, mas já com o mecanismo de propagação da trinca, certo? Bom, essa região é bem pequena, ela normalmente, né, envolve 2 a 5 grãos em torno da origem, certo? É uma região bem pequenininha, bem microscópica mesmo, que na maioria das vezes não dá para perceber a olho nu. Exceto nos casos em que você vai ter uma, uma fratura por fadiga em um material muito duplo, muito frágil, porque no material muito frágil você consegue perceber a a nucleação da fadiga, porque ele rompe de maneira abrupta e, e todas as decorrências, né, da fratura, é, elas se desenvolvem de maneira radial, né, em todas as direções, mas partindo dessa nucleação. Então você vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar a região de nucleação da fadiga e você vai ter várias distorções assim, ó, para todos os lados. Vamos imaginar que isso daqui seja um elemento, né? E aí você sabe que a sua região de nucleação, né, de início da trinca é aqui. Por quê? Porque você vai ver essas linhas, né, de, de propagação, né, da fratura para todas as direções, partindo desse ponto inicial. No caso de uma fratura frágil. No caso de uma fratura dúctil, isso não é tão comum. A gente viu lá na imagem anterior, vou até voltar aqui, que você tem aqui a origem da fadiga aqui, como está na imagem, a origem da falha aqui, mas que propaga aqui, ó, em várias camadas, inclusive depois propaga assim, ó, certo? Então você não pode dizer aqui onde é que começou, certo? Aqui a gente está apontando onde começou, mas podia ter começado do lado de cá, podia ter começado aqui, ó, né? Que também é um ponto de região de concentração de tensões. Então, na fratura ductil isso é mais difícil de ser visto, tá certo? Normalmente só com análise microscópica. Bom, no estágio 2, da propagação da trinca, então, nesse estágio ocorre o crescimento da trinca na direção perpendicular à direção da tensão, tá certo? A formação das marcas de praia. As marcas de praia são essas marcas que tá aqui no slide anterior também, tá certo? São essas marcas aqui, ó.
são chamadas de marcas de praia, tá certo? Eu vou dar até um zoom aqui agora, para a gente ver um pouquinho melhor isso. Então aqui, ó, a gente tem o que, ó? Essas marcas de praia aqui, a gente tem a região da iniciação da trinca e a região da ruptura. Então, essa fase aqui de iniciação seria justamente essa região aqui de iniciação seria a fase 1. Então, aqui é fase. Essa região aqui que eu estou apontando, que é a região das camadas de areia, né? É a fase 2. E essa região da ruptura aqui é a fase 3. Opa, fase 3. Tá certo? Então essas são as três regiões aí que eu estou falando nesse próximo slide. Então, essas marcas de praia, né? A fase 2, que é justamente essa formação dessas linhas que correspondem a cada uma, a cada um dos ciclos, tá certo? Na verdade, cada linha dessa corresponde a diversos ciclos, tá certo? Mas quando a gente vê no microscópio, eu vou no MEV, no microscópio de varredura eletrônica, aí a gente consegue ver basicamente cada linhazinha dessa bem pequenininha que corresponde a cada ciclo. Mas olhando a olho nu, como está ali mostrando no slide anterior, não é bem cada linha daquela ser um carregamento, né? Não é muito bem cada linha dela daquela ser um ciclo, mas sim cada linha daquela ser alguns ciclos, tá certo? Mas, enfim, dá para ver no MEV, eu vou mostrar isso já já. Elas podem ocupar uma pequena ou uma grande área da fratura. Essa parte aqui, provavelmente eu vou dar uma reforçada em algum slide mais na frente, mas isso daqui diz muito sobre a característica do material, certo? Por quê? Porque o material que ele é mais dúctil, ele normal, ou se a carga for menor e o material mais, quanto menor for a carga e mais dúctil for o material, melhor explicando assim, mais essa região ocupa uma grande área da fratura. Então você tem um carregamento com uma baixa tensão de carregamento e com material mais dúctil, essa tensão, esse estágio 2 ele fica por um longo período da, da fratura, tá certo? E por quê? Porque ele vai aguentar vários ciclos, vários ciclos, tá bom? Já se o material ele é mais frágil ou se o carregamento é muito alto, tá certo? Aí ele vai aguentar poucos ciclos, tá certo? E aí o que é que acontece? Essa parte das marcas de praia, elas vão ocupar um pequeno espaço, tá certo? Uma pequena área da fratura, porque como o carregamento é grande ou o material é frágil, ele rompe rapidamente, tá certo? Na verdade, o material frágil ele nem vai carregar essas marcas de praia, certo? Talvez pouquíssimas marcas de praia eu normalmente não carrega, tá certo? O material dúctil sim, ele carrega na grande maioria essas marcas de praia. E aí, se o carregamento for alto, como eu falei, é uma grande tensão, né, de carregamento, aí é uma pequena quantidade, porque logo ele vai chegar numa área de seção transversal que ele já não aguenta mais. Já se o carregamento for pequeno, pequena carga carregada, aí ele vai aguentar, porque a carga é pequena, então mesmo uma seção transversal pequena do material ainda consegue resistir à carga, tá bom? E aí a gente chega ao estágio 3, que é a ruptura final, a falha catastrófica, tá bom? Ela ocorre no último ciclo de tensões, quando a trinca atinge um tamanho crítico. Esse tamanho crítico é justamente isso. É uma área da seção transversal que o material já não consegue mais resistir àquele carregamento, tá certo? E aí a fratura ela pode ser dúctil ou frágil, tá bom? Mas lembrando que esse estágio 2 é mais característico em metais dúcteis, tá bom? Bom, a gente está aqui adotando o, o
os livros, né, as bibliografias de Norton e de Shigley, e eu achei melhor colocar essa imagem aí que tem no Norton, tá certo? Que mostra justamente essas formas de fadiga, ou justamente é, o que eu falei lá, né, de como é o comportamento dessa, dessa falha por fadiga a depender do tipo de carregamento, tá certo? Ou seja, como é que vai ficar aquelas marcas de praia, né, a depender do carregamento que você colocar. Então, com base no número de ciclos de tensão ou deformação, o que é que acontece? Deixa eu ver. Ah, tá certinho. O que é que acontece? Se espera que a peça seja submetida durante sua vida de operação, então a gente espera que a peça que a gente está desenvolvendo ela suporte determinada quantidade de ciclos e a gente pode definir um regime de fadiga. E esse regime de fadiga, a depender do que a gente acha que a peça vai sofrer quando ela realmente estiver em uso, ele pode se enquadrar em uma fadiga de baixo ciclo, também chamada de FBC, ou em um regime de fadiga de alto ciclo, chamado de FAC. Certo? E o que quer dizer isso? O regime de baixo ciclo, com poucas repetições da carga, a peça ela já vai chegar em um estágio crítico, né? Em, um, em uma seção transversal crítica em que ela vai falhar. E o de alto ciclo não, ela vai aguentar milhões e milhões de repetições, tá certo? Normalmente na ordem de 10 a 30 repetições, sem falhar, tá bom? Então, normalmente, e aí é muito discutido as literaturas, é muito debatido isso, a depender da literatura que você pede, mas, é, segundo os dois autores que a gente está utilizando aqui, que é o Shigley e o Norton, a gente define, né, essa FBC e essa FAC como sendo maior ou menor de 10.000 ciclos, certo? Então a gente tem 10.000 ciclos, né, ou 10, né, a quarta, tá bom? 10 a quarta ciclos. E se o número que eu fizer esse ensaio de fadiga maior do que 10 a quarta, né? Então, for maior do que 10 a quarta, a gente tem um FAC, ou seja, uma fadiga de alto ciclo. E se for menor, a gente tem um FBC, que é uma fadiga de baixo ciclo. E aí ela vai se comportar dessas duas formas que a gente tem aqui, tá certo? Ou seja, com uma tensão nominal alta ou uma tensão nominal baixa, tá bom? Normalmente vai diferenciar essa, essa fadiga de alto ou baixo ciclo, tá bom? Eu dei um zoom aqui, eu vou dar no próximo slide, vou dar esse zoom aqui para a gente ver isso melhor. Então, primeiro, né, a tensão nominal alta e depois a tensão nominal baixa. Aqui ele coloca, né, três tipos de corpos de prova, tanto para tensão normal alta quanto para tensão normal baixa, tá certo? E aí na tensão nominal alta, se o corpo for sem concentração de tensão, a gente percebe que para alto ciclo, né, ou seja, perdão, para altas tensões, ou seja, uma tensão de carregamento, né, lembra daquele gráficozinho, né, deixa eu desenhar aqui novamente, do estado plano de tensões, certo? Então, se a gente colocar aqui, ó, o quadradinho do... Então, se a tensão aqui, ó, vou botar aqui uma tensão de flexão, e o que é que a gente observa aqui? Se essa tensão aqui for alta, tá certo? O que é que acontece? Pouca, como eu falei para vocês, né? Poucas marcas de areia, marcas de praia, e logo a ruptura. Já se não for alta, for baixa essa tensão, aí você para o mesmo corpo, né, para o mesmo corpo de prova sem concentração de tensão, muito mais marcas de praia e uma ruptura final já
no final, né? No final do corpo de prova, ou seja, só essa partezinha aqui da seção transversal, ela aguenta essa tensão baixa. Já quando a tensão é alta, não. Mesmo mais do que 50% aqui do, do corpo de prova já não resiste a essa tensão, certo? E aí tem para tensão menor, concentração de tensão severa, ou seja, um entalhe muito severo no corpo de prova, certo? O comportamento. E não só para isso, né? Para outros tipos de aplicações, né? Uma seção quadrada, contração e compressão, tá certo? Ou ou somente contração, certo? Deixa eu botar aqui para vocês também verem. Cadê? Só um segundo. Consegui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Estou puxando aqui um pouquinho para cima. Então, flexão unidirecional, ó. Certo? Embaixo, né, os mesmos corpos de prova, né? Só com flexão. Aqui foi tração e compressão, tá certo? Aqui só flexão. Então, primeiro só puxando, depois só fletindo. E por final, tem a parte aqui de torção, tá certo? Flexão rotativa, flexão alternada e torção, tá certo? Então, como se comportam os ensaios, né, os corpos de prova, a depender do, do tipo de esforço que você está causando nessa peça. Se vocês quiserem ver isso depois, você vai lá no capítulo 6 do Norton, que vai ter esse gráfico aí. Vocês podem dar uma aprofundada a mais. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente tenta resolvê-los, tá bom? Bom, dando prosseguimento aqui, um exemplo real, tá certo? Então, lembra da aula passada, a gente falou um pouquinho da corrosão por pitch, tá certo? E que pode iniciar uma trinca. Então, aqui está um caso, né? Típico. Eu diria que um dos casos mais típicos que tem da, no dia a dia da engenharia, tá certo? Que é a trinca em parafusos, tá bom? Então, você percebe aqui a trinca no parafuso causada por é, esforços bem menores do que o parafuso deveria suportar, tá bom? Aqui, obviamente, a falha que acontece por fadiga, tá bom? Aqui tem o início da trinca, tá certo? A nucleação dela. Aí, como a gente viu lá na descrição teórica, as marcas de praia, tá bom? E a ruptura final. Bem característico, você pega o parafuso, né? Você observa ele, você consegue dizer, ó, isso aqui foi causado por uma falha por fadiga. Agora, a análise da falha por fadiga é de igual importância. Então, será que realmente a falha por fadiga foi por um esforço maior do que a peça deveria estar sendo submetida? Provavelmente não. Por quê? Porque ela resistiu por um longo período até chegar à ruptura final. Se tivesse muita carga, essa ruptura final aconteceria logo aqui no princípio, certo? O que é que aconteceu aqui? Esse parafuso ele foi especificado em um material que no ambiente em que ele foi é, colocado sofreu corrosão, certo? Então ele sofreu corrosão no raio da cabeça, tá certo? Essa corrosão provocou pontos de concentração de tensão. E aí o que a gente explicou na aula passada, né? Essa concentração de tensão leva a peça a ser submetida a esforços que passam de maneira muito exagerada do que é o projeto do material da peça. Então muitas vezes a gente coloca, por exemplo, aço 1045 para suportar algum esforço, e esse aço 1045
ele resiste a uma tensão muito alta, né? A gente ainda coloca os fatores de segurança, a gente vai falar um pouco mais sobre fatores de segurança na próxima aula ou daqui a 2 aulas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre fatores de segurança. E tá tudo realmente muito fechado na hora do projeto, muito seguro na hora do projeto, mas a gente não pensa, ou não, em muitos casos, falha do engenheiro, não pensar aonde esse material está sendo utilizado, muitas vezes falha do comprador, né, do usuário, de colocar esse elemento ou esse equipamento em um lugar em que ele não foi projetado para ser usado. Certo? Aqui a gente está falando de um parafuso, não sabemos se foi o erro do cara que projetou o uso desse parafuso ou ocorreu uma substituição e a pessoa que substituiu esse parafuso, por desconhecimento, colocou um parafuso de um material diferente, tá certo? E aí aconteceu essa corrosão aí, que levou a essa fratura por fadiga, certo? Porque o parafuso ele iria resistir tranquilamente se não tivesse essa corrosão aí. Mas esse concentrador de tensão causou tensões acima das tensões projetadas e aí gerou o início da trinca. E quando gera o início da trinca, ocorre aí todo esse fenômeno que a gente está estudando durante essa disciplina, que é a propagação dela, né? Por conta da fadiga, por conta dos ciclos, tá certo? Se eu não me engano aí, um parafuso de caldeira, tá certo? Então, existe a pressurização da caldeira, despressurização, pressurização, despressurização, e aí vai ocorrendo esses ciclos, né, de pressuriza, despressuriza, aumenta a tensão, diminui a tensão, aumenta a tensão, diminui a tensão, aumenta a tensão, diminui a tensão. E o que é que acontece? Após algum tempo sendo causado isso aí, gera essa falha do material, tá bom? Bom, por que a gente está estudando esse comportamento, tá certo? Dados obtidos através dessa análise da fratura vão fazer com que a gente identifique essa falha por fadiga, tá certo? E aí eu já mostrei a vocês que é muito fácil identificar essa falha por fadiga. Mas com essa identificação da falha por fadiga, a gente vai começar a entender se esse tipo de solicitação foi uma tração, foi uma flexão, foi uma torção. Eu já mostrei para vocês uma imagem inicial, né, contida lá no Norton, em que, a depender do tipo de desenho que está ali na fratura por fadiga, você já consegue dizer, ó, isso aqui foi uma tração, isso aqui foi uma flexão. Vamos dar uma rechecagem nos esforços que estão tendo de flexão. Vamos dar uma rechecagem na torção que esse equipamento está sofrendo para ver se é por isso que ele falhou, tá bom? Então, o tipo de solicitação está adequado para a condição de operação dessa peça? Às vezes, no projeto não contemplava uma torção, somente tração. Então, como não contemplava torção, a gente observa na fratura por fadiga que ela aconteceu por torção. Se o projeto não previa essa torção, será que a gente está usando o equipamento errado ou a gente tem que refazer o projeto para contemplar essa torção? Tá certo? Então, muitas coisas a gente realmente só consegue afirmar depois que a gente está no campo, depois que a gente está utilizando a peça. Tá certo? Não dá para imaginar todas as condições na hora de projetar. Na hora de projetar, a gente vai fazer o máximo para contemplar o máximo de é, é, situações possíveis. E aí, a depender da peça, como eu falei para vocês nas outras aulas, a depender da peça, você vai fazer mais ou menos ensaios para contemplar mais ou menos situações possíveis, tá certo? Uma coisa é você errar em uma ferramenta de aperto, né? Sei lá, um jogo de chave da uma marca aí qualquer da Tramontina, né? Por mais que tenha afetar o nome da marca, né? Um projeto mal elaborado afetar o nome da marca, por exemplo, chaves de caixa trincando quando submetida a esforços normais de uso, certo? Então o cara fez lá, preveu
somente a torção, né, do material, que normalmente é o que você faz com a chave de caixa, mas por algum motivo estava tendo também uma tensão de flexão, tá certo? E aí a chave de caixa estava falhando, estava trincando, estava se rompendo, não estava aguentando os esforços. Vai causar uma mancha no, no nome da marca, mas, né, apesar que eu estou citando Tramontina aqui, não é porque é uma marca ruim, não. Né? Inclusive, nunca, nunca ouvi falar mal das peças, inclusive. Tem até um joguinho de chave caixa dela, por isso que eu estou citando aqui. Mas é, pode causar essa difamação no nome da marca, mas não vai causar nenhum acidente grave. Então, talvez não foram feitos tantos testes exaustivos assim. Já, por exemplo, uma pinça de freio de um carro, né? Dependendo do material que você vai usar, pode causar um grave acidente em milhares de pessoas. Então, esse material, sim, esse elemento, essa pinça de freio, ela tem que ser estudada exaustivamente. Ela vai, com certeza, ser condicionada durante a vida útil dela a um comportamento que causa fadiga, porque ela vai ficar é, dilatando e contraindo-se diversas vezes durante a vida útil dela. Né? O freio chega ali a depender do veículo, vai chegar entre 300 e 600 graus, até mais um pouquinho às vezes, dependendo da freada. Claro que mais do que isso, é só em freadas muito bruscas e no dia a dia normalmente não chega, mas entre 300 graus ali chega facilmente. Né? Então você sair de 60 graus para 300 graus e voltar, e ir de novo e voltar, é um comportamento que conduz à fadiga do material. Então, esse é o material que vai ser, né, a própria pinça ela vai ser fabricada nas dimensões de trabalho e o elemento pinça de freio vai ser colocado em ensaio para determinar a vida útil, né, a quantidade de ciclos que ele vai é, suportar. E, obviamente, a gente vai tentar colocar ela em uma vida infinita. A gente vai falar um pouquinho mais do que é essa vida infinita, talvez hoje ainda, mas a gente vai tentar, né, preservar ao máximo essa peça. Então, ver a correlação com o modelo de elementos finitos, então estudar o comportamento, né, estudar, fazer ensaios com essa peça, ensaio de tração, ensaio de compressão, ensaio de torção com esse material, ajuda a gente até mesmo a conseguir simular melhor, tá certo? A depender do material, eu falei da pinça de freio aqui, que vai ser provavelmente fabricada e testada a própria pinça de freio, mas outros elementos podem ter uma solicitação intermediária, então você vai fazer somente os corpos de prova, tá bom? Mas sem fazer o elemento em si, testar o elemento, certo? Então você vai retirar dos ensaios, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre os ensaios de fadiga, a gente falou sobre diversos outros ensaios, não falou sobre ensaio de fadiga, porque eu ia deixar mais para frente, no caso esse mais para frente é hoje. Porém, você vai testar só esse elemento, certo? E a partir desse material que você fez, o material realmente igual ao material que você vai usar na peça, fazendo esse corpo de prova, vai fazer a correlação com o seu modelo, né? Com o seu modelamento em 3D, né? O seu modelamento via computação assistindo à engenharia, né? O famoso CAI, ser muito mais próximo, tá certo? Do que se você pegar um material similar, um material próximo ao que você vai utilizar. Tá bom? E aí, também estudar isso pelo início da investigação da falha, né? Porque toda falha deve ser investigada. Tá bom? Ok, ainda falando sobre isso, né? Outro motivo é identificar se o que causou isso é uma.
tensão de alta ou baixa tensão nominal, tá certo? A gente acabou de ver ali que existem essa identificação de tensão de alta tensão nominal e de baixa tensão nominal. Quando ocorre uma alta tensão nominal, né, normalmente ocorre uma fadiga de baixo ciclo, tá certo? E aí até o método que a gente vai estudar aqui, a gente vai ver, bem resumidamente hoje, a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas no método SN e no EN, né? É, que são os mais utilizados para calcular a falha por fadiga, a depender se é de baixo, se a fadiga é de baixo ciclo ou de alto ciclo, né? Que depende da identificação da tensão nominal, se é de alta ou baixa tensão nominal, a gente só vai poder usar um ou outro método, certo? Então, se a tensão é de alto ciclo, a gente pode utilizar, por exemplo, o SN. Mas o EN é mais indicado para baixo ciclo, o SN não é indicado para baixo ciclo. Bom, então, perceber isso, né? Até saber, porque muitas vezes a gente joga lá, acho que eu já comentei isso nas primeiras aulas, a gente joga lá os dados no SolidWorks, por exemplo, ou no ANSYS, e vê aquele arco-íris de cores e acha bonitinho e diz que está certo e acabou. Mas muitas pessoas nem sabem que no SolidWorks, por exemplo, que é o que eu estou usando mais normalmente, tem uma caixinha lá escondida nas configurações para você dizer qual método de cálculo você quer usar, né? Então, se você souber que a sua fadiga vai ser por baixo ciclo e estiver utilizando o SN, ele vai colocar lá o arco-íris, né, na, nas respostas, né? Ele vai gerar um gráfico bonitinho, vai gerar tensões de deformação, vai gerar uma vida de ciclo, tal, tudo muito legal, tudo errado, porque você considerou um pré-requisito, né? Você considerou uma premissa errada. E se você considera uma premissa errada, você vai estar recebendo informações erradas. E aí depois falha o negócio, o elemento, falha o projeto que você fez e ninguém sabe o que foi, né? Por quê? Porque não se comprometeu a estudar o, os processos de mecanismos de falha. Por isso que é importante, a gente muitas vezes fala, fazer o cálculo na mão, entender um pouco mais. Isso não é interessante, porque o software dá tudo. Hoje a resposta de um bocado de gente é, o software dá tudo, o software faz a mágica, o software é o Harry Potter, né? Não é assim, a gente tem que entender o que é que ele está fazendo, quais os mecanismos estão sendo usados ali para que não é, tenhamos respostas enganosas, né, fraudulentas, tá bom? Então a investigação da falha é condizente, né, se é uma fadiga de baixo ciclo. Então até quando você olha que a fadiga foi de baixo ciclo, pelos esforços que eu estou colocando ali, realmente era para ser uma fadiga de baixo ciclo, porque eu calculei as coisas para durarem muitos ciclos. Eu calculei para ser mais de 10 a sétima ciclos e tá dando uma, uma, uma resposta, né? Uma falha em 1000 ciclos. Por que isso está acontecendo? Será que os meus cálculos estão errados ou está acontecendo alguma coisa com o material? Será que o produtor desse material está deixando alguma porosidade interna que eu não estou conseguindo entender? Vamos, já que eu vou refazer os meus cálculos, se os meus cálculos realmente estão certos, vamos analisar esse material aí. Vamos pegar a peça pronta e, e fazer um raio-x na peça, por exemplo, para ver se tem porosidade interna, né? Porque alguma coisa está acontecendo errado. E aí, estudar esses mecanismos servem para a gente ter certeza ao afirmar, não, porque eu calculei que está certo, então deve estar acontecendo alguma outra coisa. Senão você fica, eu acho isso, eu acho aquilo, e ninguém tem certeza mais de nada na engenharia. E a engenharia, né, a matemática, é uma coisa para a gente ter certezas, né? Então, isso aqui permite a gente afirmar com muito mais clareza o que a gente está entendendo, certo? O que a gente está percebendo do material.
Continuando, resumindo, né, o porquê estudar o comportamento de fadiga é para combatê-las, né? O objetivo é tratar a falha e garantir que nunca mais ocorra uma falha similar, pelo menos nessa mesma condição, tá certo? E como é que a gente faz essa análise, né? Como é que a gente analisa? Então, inicialmente a gente analisa as causas, tá certo? Como a gente falou, se é uma análise se é uma falha de alto ciclo, se é de baixo ciclo, alta tensão nominal, baixa tensão nominal, se ocorreu algum fator de concentração de tensão inicial, se o material está sendo utilizado está correto. Então, diversas coisas que podem causar isso. Com base nisso, a gente define um plano de ação, a gente realiza revisões nos cálculos, ah, toma outras demandas, né, outros tipos de planejamento e define um plano de ação e aplica ou implanta tais ações. A gente deu um exemplo na aula passada que o parafuso ele falhou por troca do acabamento superficial, né, do material superficial que foi mudado para evitar justamente um, uma corrosão superficial. Foi aplicado um material superficial, né, um banho de um material superficial que causou um erro no torqueamento do parafuso. Então, a gente pode implantar uma mudança no procedimento de torque dos parafusos naquele caso. Então, a gente ou aplica uma ação ou implanta, né, uma nova ação. E aí a gente avalia essa eficácia, a gente avalia se corrigiu, por exemplo, o problema do parafuso falhar. Tá bom? Então essa é a análise que a gente faz, certo? O método que a gente faz para corrigir essas falhas. Bom, a análise metalúrgica de falhas, ela é uma ferramenta poderosa porque quando falha, o componente ele sofre danos que indicam o mecanismo que o levou a falhar. Uma boa análise vai permitir qual tipo de solicitação vai permitir entender, né, qual tipo de solicitação foi imposta. Foi tração, foi torção, foi flexão, enfim, tudo que a gente viu aqui naquelas imagens, que excedeu a capacidade do material e podem ser tomadas as devidas ações para evitar as solicitações ou para melhor preparar o componente para resistir às solicitações. É o que eu falei alguns slides atrás. Ou você vai ver o que ocasionou aquilo, então você vai ver que teve uma solicitação ali que não estava dentro do projeto, e aí ou você vai evitar essa solicitação, ou você vai combater essa solicitação, ou se a solicitação for necessária, você vai preparar um componente para resistir a essa solicitação. Bom, aqui está o exemplo das falhas por fadiga. Então, micromecanismo de fratura mostra comportamentos que indicam qual tipo de solicitação foi imposta. Então, aqui as estrias de fadiga. Deixa eu mostrar para você aqui com um pouco mais de zoom. Aqui, tá vendo? Aqui está em 10 micrômetros, né? E aqui sim você pode ver, ó, as linhas aquelas linhas de marcas de praia. Essa aqui sim, basicamente, para cada ciclo do material, tá certo? Aqui a gente pode ver uma clivagem frágil, a gente já vê os cortes muito mais quebrando, né, o grão, basicamente. É o comportamento clássico do material frágil quebrando devido à clivagem, tá certo? Você vê que o grão foi, entre aspas, quebrado, né? Aqui uma falha intergranular, que já é o contrário da clivagem, né? Ele contorna o grão, aí você vê que ocorre a falha, mas os grãos permanecem aqui visíveis na microscopia. E o último, uma microcavidade dúctil, em que aqui você vê a coalescência, né, do material, né? E
Quando se deformou, né, ele coalesceu, então juntou várias microporosidades e ocorreu a fratura, tá bom? Então aqui são MEVs, né, microscopia por varredura eletrônica. Aqui o detalhe, tá certo? Eu já até tinha colocado as estrias da fadiga, que são aquelas marcas de praia mínimas, tá certo? Que ocorre. Aqui mais uma, certo? Detalhe lá da clivagem, o detalhe da corrosão intergranular. Não precisava nem ter colocado o zoom, já tinha separado uma por uma. Bom, e para chegar a uma análise, né, detalhada dessa fratura, a gente tem que causar a fratura. Como é que a gente faz isso, né? Como é feita essa análise, né? A fadiga dos materiais ela pode ser simulada no laboratório. Obviamente, quando a gente simula no laboratório, as condições são ideais, tá certo? E aí não acontece o que acontece na realidade. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas até por meio dessa norma que é a STM E466, que é uma das normas de ensaio por fadiga, ela prevê as solicitações básicas. Então, a gente falou ali de um carregamento tracionado, por exemplo, a gente coloca amplitude de tração, a gente é, tenta fazer essa, essa análise dentro dos padrões, mas ele são, são ondulações, né? São ciclos muito limpos. A gente vai ver o gráfico, né? Que é um gráfico entre aspas, né? Senoidal, mas não é aquele senoidal, mas ele parece muito com a senoide. E a gente vai ver que no laboratório ele vai ser realmente parecido com a senoide, mas na vida real ele é cheio de imperfeições, vem força de onde a gente nem pensa que vem coisas muito realistas, né? A palavra é essa, né? Na realidade a vida é realista. Mas a gente tenta simular, tá certo? Isolando esse componente da fadiga. E aí a gente simula isso por meio de um equipamento que simula as condições de tensão durante o serviço, certo? Esse equipamento normalmente é, ele é mais ou menos assim, né? Você vai ter a- o corpo de prova aqui, né? Sendo carregado, tá certo? Por um acoplamento, vai ter um motor aqui, um contador. Esse contador aqui vai dizer quantos ciclos, né, a peça foi submetida até a falha. Normalmente ele tem um componente do motor aqui, como está especificado, mas também é comum também uma característica peculiar é que ela é feita em uma máquina servo-hidráulica, certo? Porque como você tem que trabalhar com frequências, né, de aplicação de tensão, essa máquina normalmente é mais indicada. Que tá, se eu não me engano, está no próximo slide. É isso mesmo. Então, né, essa máquina aqui é muito similar à máquina de esforços por tração, porém, ela tem esse componente servo-hidráulico para fazer esse ensaio de, de frequência, né? Você variar a frequência, certo? Aqui tem o exemplo de alguns corpos de prova antes e depois do ensaio, tá certo? Depois dele quebrado aqui. E um ensaio de fadiga quente material, né? Resistente ao calor, certo? Aqui ele está numa câmera, né? Que é simulado também a temperatura, tá certo? No ambiente que está simulando também temperatura. Esses ensaios normalmente são demorados porque a repetição da carga muitas vezes chega a ordem acima de milhões, certo? Milhões de ciclos, né? Se você for fazer
um ensaio com fadiga de vida infinita, você vai chegar, no caso, a ordem de 10 a oitava, 10 a nona ciclos, certo? Então, são ensaios demorados. Eles não usam só um corpo de prova, porque mesmo um corpo de prova padronizado, com uma carga fixa, qualquer risquinho que tiver nesse corpo de prova, qualquer malconformação do metal, qualquer incrustação que tiver nesse material, qualquer átomo, né, que dentro da malha ali que tiver causando alguma distorção da malha do material, né, do plano cristalino do material, ele pode levar esse material a resistir menos do que um corpo de prova exatamente igual a ele, do mesmo material, né? Só pela presença desse fator aí, né, dessa incrustação. É um fator mesmo que depois a gente vai ver nas próximas aulas. É um fator que a gente, inclusive, coloca nos cálculos. Mas qualquer coisa que modifique esse material, mesmo pequenininha, ele causa uma quebra, né? Uma ruptura desse material com bem menos ciclos do que outro igual. Então, para evitar isso, normalmente essa norma STM, ela normalmente pede de 3 a 5 ensaios iguais com o mesmo corpo de prova e com a mesma tensão. Então, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula de como a gente gera a tensão, e a gente vai falar primeiramente da tensão SN. A gente vai ver que ela é uma curva, né, de tamanho da tensão, né, força da tensão por número de repetições, né, número de ciclo que o material aguenta, e cada ponto que a gente gera ali para definir essa curva, ele é feito com 3 a 5 repetições no mesmo material para que você consiga tirar uma média e analise de forma mais assertiva o comportamento desse material, né? Uma característica média. Né? Bom, alguns parâmetros básicos, né? E aí a gente já começa a ver aqui uma curva, tá certo? Um gráfico da aplicação dessa tensão, como eu falei para vocês, né? Parece muito um gráfico sinoidal, mas isso daqui é o que acontece no ensaio. E normalmente isso aqui é o que acontece na prática, né? O que acontece na vida real. Não é, não é nem de perto a mesma coisa, mas isso aqui nos dá uma ideia muito bem do que vai acontecer na prática, certo? É, bom, algumas coisas que a gente avalia nesse gráfico aqui, certo? As tensões ela pode ser de natureza axial, flexão e torção, certo? São as mais comuns aí. Então aqui, axial, tração com pressão, a gente tem a flexão e a torção, né? Aqui eu coloquei, como a gente está vendo muito o Chile e o Norton, no Norton ele vem com tensão máxima dessa maneira, e no Chile normalmente ele vem assim, S máximo, né? Mas os dois querem dizer a mesma coisa, que é a máxima tensão nominal. Então, para vocês não se confundirem, a depender da literatura que vocês vão dar uma olhada, dar uma estudada, para não se confundir, certo? Então, aqui a tensão máxima nominal, que está aqui no gráfico, né? O pico de tensão máxima aqui, que ele vai chegar. Note que dois gráficos aqui, né? E aí dando uma observação, aqui a minha tensão começa no zero, ó, tá certo? E aqui minha tensão já não começa no zero, ela já tem um pré-carregamento. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em parafusos, né? Que você dá um toque inicial, então você chega nessa tensão aqui, tá certo? É um pré-carregamento. E aí depois, por exemplo, com o exemplo que eu dei lá da caldeira, né? Quando ela começa a esquentar e contrair, esquentar e esfriar, aí ela dá essa característica, né? Esse ciclo de carregamento que leva à fadiga do material, tá bom? E a tensão mínima está aqui embaixo, tensão mínima, tá bom?
que é a mínima tensão. Normalmente aqui estamos trabalhando com tração, né? Tensão máxima, e aqui embaixo, abaixo do zero, né? Com valores negativos, a gente está trabalhando com compressão. Pode ser que o gráfico esteja só assim, a gente vai ver alguns exemplos mais na frente, que esse gráfico ele pode se deslocar, tá certo? E isso vai mudar alguns outros parâmetros, tá certo? Então, os dois primeiros parâmetros, tensão máxima e tensão mínima, tem mais alguns aqui. Tensão média, né? Que é a tensão máxima mais a tensão mínima dividido por 2, tá certo? A gente tem a tensão média aqui, que é essa tensão aqui, tá certo? É... Note que você vê aqui, né? Que se eu somar isso com isso e dividir por 2, eu tenho obviamente a tensão média. A gente tem a amplitude de tensão, que é a tensão máxima menos a tensão média, tá aqui ela, ó. É essa amplitude aqui, essa altura aqui do meu gráfico, tá bom? Ela também pode ser a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2, né? Em vez do mais, né? Agora é menos. Tá certo, vamos para a próxima. Que é diferente do intervalo de tensão, viu, gente? Intervalo de tensão já é a tensão máxima menos a tensão mínima. Deixa eu voltar aqui, porque aqui não tá tendo. Mas aqui, ó, esse seria o meu intervalo de tensão, né? Já essa daqui é a minha amplitude de tensão. Cuidado para não confundir, né? Parece muito, mas aqui é a amplitude de tensão e aqui o meu intervalo de tensão, tá bom? Ela é a tensão máxima vezes a tensão mínima ou a tensão média, né? A tensão, amplitude de tensão, perdão, vezes 2, tá bom? Isso vai dar duas coisas para a gente, a razão de tensão e a razão de amplitude. E é o que a gente pode perceber. Com a razão de tensão aqui, a razão de tensão sendo a tensão mínima sobre a tensão máxima, se essa razão de tensão for um número menor do que 1, menos do que 1, a gente observa que a gente tem esforços trativos e compressivos. Se essa minha razão de tensão for igual a zero, tá certo? Ela está com a tensão mínima em cima do gráfico, certo? Em cima do eixo da abscissa, tá bom? E se essa minha razão de tensão for maior do que zero, a gente está somente com esforços trativos, provavelmente causados por um grande pré-carregamento, certo? Então aqui a gente tem um pré-carregamento médio, aqui a gente não tem pré-carregamento, ou um pré-carregamento pequeno, tá certo? E ocorre isso daqui. Então aqui a gente vê que ó, a tensão média é igual a zero se for igual a menos 1, tá certo? Por quê? Por exemplo, aqui vai ser 8 e aqui menos 8. Então 8 dividido por menos 8 dá menos 1, ou 2 menos 2, menos 1 também, né? Então por isso que a razão de compressão aqui sempre vai ser igual a menos 1. Já se ela for igual a zero, né, se a razão de tensão for igual a zero, o que é que acontece? Esse S mínimo é igual a zero. Então sempre fica o quê? Zero dividido por alguma coisa. Por isso que ela sempre vai bater aqui no zero, certo? E se for maior do que zero, ela não bate, né? Porque aí vai ser, por exemplo, 8 dividido por 4, né? Que aí vai dar 2. Então, a razão de compressão sempre maior. Então, quando a gente tem essa razão de compressão igual a 1, a gente chama de gráfico de tensão alternada, né? Quando a gente tem ele igual a zero, a gente chama de gráfico de tensão repetida. E quando a gente tem ele maior do que zero, a gente chama de gráfico de função pulsante. Tá certo? Bom, esses são os primeiros parâmetros básicos, tá certo? A gente já está chegando em 1 hora de vídeo, então eu vou parar por aqui e a gente vai falar sobre a montagem do gráfico de fadiga e falar um pouquinho dos primeiros gráficos, tá certo? Do gráfico SNAN na próxima aula. Bom, eu preparei aqui, então na próxima aula a gente já começa com isso aqui, certo? Montando o gráfico de fadiga. Então, obrigado a todos aí por mais essa aula e
Até a próxima. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder o mais breve possível, certo? Valeu!